Olá, seja muito bem-vindo no meu canal. Sou a Tati Godoy, sou especialista em saúde, emagrecimento e performance. E no vídeo de hoje nós vamos falar então sobre whey protein. Tem muita gente me perguntando sobre o whey, se o whey engorda, se o whey é só para quem está em processo de ganho de massa muscular, qual o melhor whey, qual whey que eu não devo comprar. Enfim, como são muitas dúvidas, resolvi gravar esse vídeo para te ajudar a escolher se você deve ou não tomar whey protein, qual whey protein que vai fazer mais sentido para você no seu processo com relação ao seu objetivo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, whey protein é um suplemento à base de proteína. Ou seja, normalmente, né, temos vários tipos, mas vamos lá. Quando a gente fala no whey, nós estamos falando, eu gosto de muito de falar e escrever, porque eu acredito que eu sou visual, talvez você também seja, e quando a gente faz isso, a gente consegue compreender melhor o conteúdo. Então, vamos lá. Whey protein, protein, vem o quê? De proteína. Então, é um suplemento que o foco dele, nós temos é, três macronutrientes. Nós temos o carboidrato, nós temos a gordura e nós temos a proteína. Então, você já começa a compreender que o whey protein é um suplemento à base do macronutriente proteína, certo? E aí, muitos wheys, eles têm lá uma concentração, se a gente olhar o rótulo, 30 gramas do produto contém 24 gramas de proteína e, sei lá, 4 gramas de carboidrato e 1 grama de gordura. Ou 0 gramas, normalmente é o mais comum, vai, 0 gramas de gordura. Está trazendo para a gente a informação que é um condensado de. Não, só pra fazer uma comparação, se eu fosse pegar um exemplo, 100 gramas de carne, qual carne? Sei lá, peito de frango, acém, patinho, eu teria, então aqui a gente está falando de 30 gramas de whey, e aqui eu vou falar de 100 gramas de carne. É absolutamente a mesma coisa, ó, 25 gramas de proteína, só que aí nesse caso eu não tenho carboidrato, 0 gramas de carboidrato na carne, e dependendo da carne, eu vou ter ali, por exemplo, se for um peito de frango, eu vou ter 4 gramas, 5 gramas de gordura. Então, eu poderia dizer que 30 gramas de whey protein é a mesma coisa que 100 gramas de carne? Pensando no macronutriente proteína, ó, é muito, muito, muito parecido. Concorda? Então, assim, whey protein, ele não é com. Não é porque eu tô tomando whey que, eu vou ficar forte. Ou eu tô tomando whey, eu vou engordar. Não, gente. Isso daqui vai ter aproximadamente, tanto esse quanto esse aqui, nós teríamos 28, fazer uma continha rápida aqui, em 30 vezes 4, 120 calorias. Aqui, 25 vezes, opa, 30 vezes, tá certo. 100, umas 140 calorias aqui. Não dá para eu dizer que, porque eu tomei uma dose de whey, ou eu comi 100 gramas de carne, não, não faz o menor sentido eu dizer isso. Porque a maioria das pessoas, vamos falar de mulheres, que acaba sendo o meu público-alvo, a maioria, se eu for olhar hoje para a maioria das mulheres, vou dar o meu exemplo para ficar mais real. A minha zona de emagrecimento, ela vai em torno ali de 1.300 a 1.500 calorias, para eu estar em zona de emagrecimento. Então, 120, 140 calorias, quer dizer que eu estou ganhando peso, perdendo peso, mantendo o meu peso. 120 está dentro de 1.300 a 1.500 calorias. Agora, se eu comer a mais do que 1.500 calorias, eu vou entrar em zona de manutenção. Logo após a zona de emagrecimento, a gente tem a zona de manutenção. Então, vamos dizer que minha zona de manutenção seria de 1.501 a 1.700
calorias. E se eu consumir acima de 1.701 calorias, eu tô rindo porque não é exatamente assim, não é 1.701, 1.702. É só para ficar didático. Zona de ganho de peso. Que aí, dependendo do estímulo que eu tô dando no meu treino e da harmonização dos três macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína, pode ser eu tô ganhando massa muscular ou eu tô ganhando os dois, certo? Mas eu não posso dizer que, ai, tomei whey, estou engordando. Tá, né, gente? Só por essa amostra aqui. O que 140 calorias significa aqui pra gente? Não sei, depende do texto, né? Se eu tiver num dia que eu consumi, sei lá, 1.400 calorias e eu coloco whey, opa, aí passou um pouquinho. Será que eu vou engordar? Sim, acho desafiador, ok? É porque o engordar não é uma única ação, não é um único dia. Assim como ganho de massa muscular, não é porque eu chacoalhei a minha coqueteleira que eu estou ganhando massa muscular. A gente tem que pensar no contexto de dias e dias e dias, de semanas e semanas e semanas. Então, o whey protein, ele seria... Quando que ele é usado? Vamos lá, ele tem algumas finalidades. Primeiro, quando a gente pensa em uma pessoa que ela precisa só manter o peso, uma pessoa hoje, vamos pegar aí o ganho de massa muscular. Essa pessoa, ganho de massa muscular, vamos ir para a linha do ganho de massa muscular, de músculos mesmo. Essa pessoa vai comer por dia em torno, vou colocar o meu exemplo hoje, tá? Hoje seria em torno aí de 1,5 a 2 gramas de proteína, sempre quando eu colocar PTN é proteína, por quilo de peso. Então eu peso 52 quilos, então a gente vai fazer 1,5 vezes 52 e 2 vezes 52. Vou pegar esse exemplo aqui, seria 104 gramas, e aqui daria 84 gramas, mais ou menos. Se a minha matemática não falha, e pode ser que ela falhe. Vou fazer a conta aqui na minha calculadora e já mostro para vocês. 1,5 vezes 52, errei feio, 78. 78 gramas aqui de proteína. Fiquei incomodada e resolvi fazer a conta. Então, eu teria que comer por dia 78 a 104 gramas. E aí, como vocês já viram ali em cima, eu não posso dizer que 100 gramas de carne é igual a 100 gramas de proteína, ok? Aonde que a gente viu isso? No início do nosso vídeo, olha aqui em cima, ó. 100 gramas de carne, 25 gramas de proteína, aproximadamente. Então, olha que interessante isso. Isso aqui não é verdadeiro. 100 gramas de carne, eu tenho 25 gramas de proteína. Um ovo, eu tenho 6 gramas de proteína. 30 gramas de whey, opa, eu tenho aproximadamente, ali eu vou colocar números redondos, 25 gramas de proteína. Vou até facilitar aqui, vou colocar no ovo 5 gramas de proteína só para facilitar a nossa conta. Olha que interessante isso. Se eu consumisse no dia 100 gramas de carne mais um ovo, daria 30 gramas de proteína. Se eu consumisse mais 30 gramas de whey protein, 30 com 25 daria 55 gramas de proteína. Ó, eu estou consumindo whey, tô consumindo carne, estou consumindo ovo e ainda assim eu não cheguei aqui no mínimo de proteína por dia, que seria de 78 gramas. Então, o que que eu quero dizer aqui? Que o fato de eu chacoalhar uma coqueteleira de whey não significa que eu vou ganhar massa muscular. Por quê? Porque olhando uma única refeição isoladamente. E para quem não sabe, eu também sou formada em educação física. E quando eu era personal, eu via lá os meus alunos que terminavam a aula e falavam, o que que está acontecendo? Não, agora eu vou ficar fortão, professora. Ah, é, por quê? Tô tomando whey. E eu dava risada, eu falava assim, tá, mas o que que você comeu nas suas outras refeições?
Não, eu comi 2 ovos no café da manhã. Então tá, vamos lá. Vamos imaginar que fosse esse carinha aqui, ó, com 104 gramas de proteína que ele precisa. 2 ovos no café da manhã, tem 10 gramas de proteína. Aí ele comeu 100 gramas de carne no almoço, 100 gramas de carne. Vamos fazer aqui bonitinho. 2 ovos, 100 gramas, dá 10 gramas de proteína. 100 gramas de carne, de peito de frango, dá lá 25 gramas de proteína. Aí ele foi treinar, comeu uma banana, banana não tem proteína significativa, comeu banana lá. Aí terminou o treino, ele toma um scoop de whey, 30 gramas de whey. Um scoop, para quem não sabe, é um dosador que vem dentro, já dando as medidinhas. Comeu lá, consumiu 30 gramas de proteína. E ele casa e acha que tá ótimo isso daqui. Ou quando não, ele ainda come 100 graminhas lá de carne. Olha aqui, 25 gramas de proteína. Se essa pessoa tivesse que consumir 104 gramas de proteína, 25 dá 50, 50 com 30, 80, teria finalizado o dia aqui com 90 gramas de proteína. Não iria ganhar massa muscular, porque não está chegando aqui no mínimo. Mesmo, volto a dizer, incluindo o whey protein. Ah, então o whey protein, ele vai fazer milagres? Já estamos vendo aqui que não vai fazer milagres. Então, de qual whey que você toma? Eu não tomo whey. Eu gosto mil vezes de comer carne. Eu sou essa pessoa, eu tô aqui com pelo menos 2 gramas de proteína por quilo de peso. Tati, o que que você come no seu dia? Café da manhã sempre tem 2 ovos. Almoço, 150 gramas de carne. Lanche da tarde, 150 gramas de carne. Jantar, 150 gramas de carne mais 2 ovos, que às vezes eu coloco ou no lanche da manhã de novo, ou então eu divido, mas sempre tem isso daqui. Para dar mais de 104 gramas de proteína. O meu fica em torno de 104, 100 a 130 gramas de proteína dia. E observem, sem 1 grama de suplemento. Então, o suplemento para quem, por exemplo, tem muita dificuldade de comer carne, então é essa pessoa, uma pessoa que é vegetariana, uma pessoa que é vegana, e ela precisa chegar lá nas quantidades de proteína, porque isso aqui não vai mudar, tá? Para qualquer pessoa. Ah, mas eu quero ganhar massa muscular, ah, mas eu quero emagrecer. No mínimo, a gente vai falar para uma pessoa que está, para ela manter o corpo dela funcionando, 1 grama de proteína por quilo de peso dia. Então, se você pesa 70 quilos, no mínimo você tem que ter 70 gramas de proteína. E novamente, não é 70 gramas de carne. Volta para cá, ó, na tabelinha que eu estava ensinando aqui em cima, das referências: 100 gramas de carne, 25 gramas de proteína, um ovo, 5 gramas de proteína, 30 gramas de whey, 25 gramas de proteína. Se você pesa 80 quilos, 80 gramas de proteína por dia. Só que isso para você manter o seu corpo funcionando. Quando a gente está falando de massa muscular, quando a gente está falando de emagrecimento, isso aqui já muda de figura. Quanto que eu vou colocar? Não sei, não vou entrar em prescrições individuais, porque cada um vai ter uma quantidade. Mas 1 grama eu posso te assegurar que é no mínimo isso por dia. E pasmem, eu já atendi, sei lá, acho que eu já perdi as contas, mas já deu muito mais do que 2.000 mulheres. Eu já avaliei. E as mulheres não chegam a comer 1 grama de proteína por quilo de peso. E óbvio, por isso que a gente tem muitas mulheres que estão acima do peso, muitas mulheres que estão com diabetes, muitas mulheres que estão com problemas significativos de saúde, por quê? E que seriam resolvidos se essas mulheres comessem mais proteína. Compulsão por doce, a gente resolve ajustando a proteína. Porque você vai se sentir saciada por mais tempo, e o simples fato de você não ter fome do estômago roncar, o cérebro não pede por doce. É bizarro isso, mas faz muito sentido. Falo por domínio de causa própria, porque eu lá no passado sofria com compulsão por doce.
e resolvi boa parte da minha compulsão aprendendo a comer carne, aprendendo a comer proteína, aprendendo a comer ovo, queijo. Então tem outras fontes, sim. Hoje em dia a gente tem vários iogurtes também já adicionado com proteína. Cada vez mais a indústria vem entendendo a necessidade, a importância de se comer mais proteína e vem adicionando esse alimento nas nossas refeições, né? Então, só para você ter uma ideia aqui. Então, vamos supor que eu não estou conseguindo. Eu sou aquela pessoa que no fim do dia eu estou chegando ali com 40, 50 gramas de proteína. Posso adicionar então whey, Tati? Pode, porque o nome dele é o quê? Suplemento. E suplemento? Suplemento é quando a alimentação não dá conta de suprir a minha necessidade. Seja porque nossa, eu não tenho estômago para isso. Tem muita gente que relata que, nossa, eu como muita carne, Tati, eu fico muito cheio, eu fico estufada. Então, seja porque, qual que é a palavra que eu vou colocar? Estufamento aqui, não consigo comer. Ou então por palatabilidade. Tem gente que não curte muita carne. Então aí a gente vai ter que colocar whey. Tem gente, meus amores, que não tem dentes. Se a gente pega um idoso, por exemplo, não conta. O idoso precisa também de pelo menos 1 grama de proteína. Às vezes precisa até mais. Por quê? Porque o corpo já não consegue absorver a mesma quantidade de um organismo de 30 anos, de 35, de 40 anos. Então você pega lá uma senhorinha de 80 anos, talvez a gente tenha que colocar aqui 1,3 para ela absorver 1 grama de proteína. Tem que colocar 1,5 para ela absorver 1 grama. Isso aqui é mastigar uma carne. Então aí a gente entra com o whey protein, ok? Então, seja porque a pessoa, nossa, me sinto muito estufado, porque eu não gosto do whey não, da carne, não gosto tanto de comer carne, ou seja porque eu não tenho ou simplesmente por uma questão de preferência. Eu me lembro até hoje que eu falava para um nutricionista que eu ia no passado, até eu ter todo esse conhecimento, falava assim, cara, por favor, não coloque whey na minha dieta, eu não gosto. Whey me estufa, me dá gases, eu não curto. Ele ia lá e colocava whey. Então eu sou o contrário, eu não tinha preferência pelo suplemento. Porque quer fazer receitinha, porque, ai, Tati, eu não gosto de comer carne à tarde, não me sinto bem, acho que nada a ver. Mas você tem que entender o porquê que você está procurando um whey protein. Porque senão, cara, você está pagando cara numa coisa que não faz sentido. E se não faz sentido, você está sendo enganado, né? E aí a gente tem alguns tipos. A gente tem o whey protein, que ele é isolado. Então, o isolado, ele é 100% proteína. Deveria ser, né? Porque alguns rótulos enganam a gente. Então, ele é 100% proteína. Gente, não faz sentido você comprar um whey isolado, na minha opinião. Há uma rotina que você tenha que baixar, zerar teu carboidrato. Então, para quê? Escolhe um whey que vai ter lá uns 4 gramas de proteína. E por que que eu digo isso? Quanto mais isolado é o whey, mais caro ele é. E aí, o que você poderia estar comprando de carne, de ovo, de queijo no mês, você está gastando um pote de whey que vai durar uma dose por dia. E você podia estar pagando a proteína através da carne, do ovo e do queijo, de iogurte, para o mês inteiro. Então, isolado, 100% proteína, concentrado, ele é uma concentração. Então, ele vai ter um pouco também de carboidrato aqui. E a gente tem o hidrolisado. O hidrolisado, ele vai ser mais fácil, de mais fácil digestão, vamos dizer assim. Então, o isolado, 100% proteína, sem lactose também. Então, também já é indicado para pessoas que têm aí intolerância à lactose, é uma sensibilidade à lactose. O concentrado, o próprio nome dele já diz, ele é um concentrado de várias coisinhas ali, ele tem uma quantidade maior de carboidrato. E o hidrolisado, ele já é quebrado em pequenas partículas, então ele tem uma facilidade de gestão. Eu acabo optando aqui pelo concentrado se a pessoa não tem
intolerância à lactose. E aí, na verdade, para aqueles que têm intolerância à lactose, eu nem recomendo tanto o whey protein, eu recomendo o whey vegano, que ele é a base da proteína do arroz e da ervilha, tá? Mas a gente também tem outros pós aqui que se assemelham, que é a caseína, a albumina, que é a proteína do ovo. Então, tem outras formas de você também conseguir a proteína, que é o mais importante, né? O macronutriente proteína. Tem a proteína também, tem alguns whey não, alguns pós, que a gente acaba falando whey porque é pó, né? Da proteína de soja. Tem alguns produtos que são blends, eles misturam a proteína de soja com a proteína do arroz, com a proteína da ervilha, com a proteína do leite, e aí acaba também sendo mais barato. O mais importante que a gente precisa pensar, principalmente porque você não é atleta, né, é em consumir a quantidade adequada de proteína por dia, que vai variar aqui, se a gente for analisar, ela vai variar de forma segura de 1 a 2 gramas de proteína por quilo de peso dia. Agora, quem é quem, aí precisa passar com um profissional, especialista, que vai analisar o seu caso. Ah, eu quero emagrecer. Todo mundo vai começar com a mesma quantidade? Não, não dá. Porque se uma pessoa que não está consumindo nem 1 grama de proteína, e vamos supor que a quantidade alvo dela, para o objetivo dela fosse 2 gramas de proteína, cara, se ela não está consumindo nem 0,5 gramas de proteína por quilo de peso, como é que a gente passa para 2 gramas? O organismo não vai aceitar. Primeiro, porque vai ser um volume de comida muito grande. Segundo, não vai ter enzimas digestivas para digerir tudo isso. Então, a presença de um profissional que entenda do assunto para poder te direcionar sobre o seu objetivo e o porquê que você vai usar aquilo ou vai deixar de usar aquilo é fundamental. Quando alguém chega para mim e pergunta, Tati, qual whey eu compro? A primeira coisa que eu preciso entender com a pessoa é: por que você quer usar o whey protein? Ah, é porque eu ouvi dizer. Não, pera lá, esse ouvir dizer ele é muito perigoso. Porque aí você está tentando fazer um Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que a tua amiga está fazendo, que às vezes nem ela sabe por que que ela está fazendo aquilo, certo? E muitas vezes nem precisa, como eu falei, eu faço toda a minha estrutura alimentar sem suplemento, sem suplemento. Por quê? Porque eu tenho tolerância para alimentos de fonte proteica, gosto, então eu não preciso, me sinto muito melhor sem um suplemento do que com um suplemento. Ao passo de que achar que eu vou, de novo, chacoalhar uma coqueteleira e eu com certeza vou ganhar massa muscular, isso não é verdade. Também, se eu precisar chacoalhar essa coqueteleira e estou num processo de emagrecimento, não significa que eu vou engordar, porque eu estou tomando whey. Novamente, já falei muito nos meus vídeos e volto a repetir, não existe um alimento que isoladamente ele será o vilão e nem existe um alimento que isoladamente ele será o mocinho do processo. Independente se o seu processo é para emagrecimento, é ganho de massa muscular, é para manter o seu peso, para melhorar a sua saúde. Não existe um alimento que seja mágico nesse ponto para te prejudicar ou para te maltratar ou para te fazer bem. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, claro, né? Deixa o seu curtir aqui, deixe seus comentários também e encaminhe esse conteúdo para as tuas amigas, para os teus amigos que também precisam de conhecimento. Afinal de contas, o conhecimento ele liberta e ele salva. E óbvio, deixe também comentários de vídeos que você quer que eu grave, que eu te ajude. Entre para a comunidade do Somos Magras, tem um link aqui embaixo na descrição desse vídeo para você entrar lá na comunidade. Diariamente eu estou tirando dúvidas. Esse vídeo veio lá da comunidade das meninas me pedindo por mais informação sobre isso. E é isso aí. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo.